Olá amigos do canal De Tudo Um Pouco, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E antes de começar o assunto do vídeo, vamos falar sobre Windows que desliga do nada. E vamos ver se são os HDs, os SSDs, ou Windows que é o culpado desta falha grave que dá nos PC de mesa, computador e nos notebooks, né? Vamos ver qual deles é o culpado, né? E por que existe essa falha e por que as pessoas falam comigo ou pedem por que o computador deles está desligando. Então, mas antes de começar o assunto aí, ir direto ao assunto, você que não é inscrito aí, se inscreva. Se você está assistindo pela primeira vez o canal ou este vídeo, se inscreva aí, tá bom? Ative o sininho, comente, compartilhe. Mas se inscreva aí, não custa nada, é baratinho, é só tocar o dedinho. Aos amigos que são inscritos, amigos e amigas aí, assistam o vídeo, assistam o canal, comente, compartilhe, né? Deixe sua visão, tá bom? Mas se inscreve aí, você que não é inscrito. Já se inscreveu? Joinha, beleza? Bom, vamos ao assunto. Antes de qualquer coisa, eu estou fazendo o vídeo porque em vários vídeos deste canal sempre tem algum questionamento, né? Uma parte deles é: o meu computador desliga sozinho, ele está desligando, o que é? Por que ele faz isso, né? Ou pode ser PC de mesa, né? O PC mesmo, o computador, ou notebook, né? O laptop, né? Ou até o smartphone, né? O celular, ou iPad, né? Mas desliga assim do nada, você está usando ali o aparelho e de repente, puff, alguns desligam, simplesmente desligam, reiniciam, outros da tela azul, reinicia e tá. Aí fica aquela coisa, é o Windows, é o programa que está ali instalado que não funciona, é o aparelho que está estragado, o que é que realmente está por trás? E por que acontece isso, né? Então não é uma coisa que um leigo vai chegar a uma conclusão e definir o que é que ele tem que fazer, né? Então aí aparecem as questões, né, a respeito do uso do computador, né, do celular e outros aparelhos que envolvem eletrônica, né? Bom, para dirimir essa dúvida, eu vou passar para vocês aqui um ensaio a respeito do que é onde vai gravado, né, que vocês já conhecem mais ou menos, e o que realmente é o aparelho, né, que ninguém explica direito, né, tá? Para vocês terem uma ideia do que é os equipamentos, né. Os equipamentos têm uma base construtiva, eles têm que ser feito alguma coisa para alguma coisa. Então eles têm que ter material envolvido. O software é a teoria do sistema, né? É a lógica do sistema, não é a parte física. Então dificilmente, que nem o nosso cérebro, pensar não estraga o cérebro, né? O que estraga o cérebro é alguma doença. Tá? É mais ou menos por aí. Então normalmente não é o Windows, não é o Linux, não é o Mac, não é o Android, né? Que geralmente erra, ou pode acontecer de erro de atualização, é muito pouco. Mas pode acontecer sim. Mas a maioria esmagadora das falhas são físicas, são estruturais. Então vamos definir o que é, onde é que vai gravado o Windows e os outros programas. É nos discos, né? Aqui nós temos o disco rígido, né? É mais conhecido por... Eu vou iluminar aqui, depois eu vou ter que desiluminar. Deixa eu botar aqui minha super iluminação aqui, para poder clarear um pouquinho aqui para vocês, para que fique bem claro aqui, né, o que é um HD, disco rígido, né, que vocês sabem, e o que é um SSD, né, um disco estado sólido. Então o disco rígido, normal, o HD que tem em todos os computadores, mas todos os antigos e alguns modernos, e trabalha em parceria, inclusive, com o SSD, ele é uma peça mecânica com um disco magnético aqui de ferro-silício, irídio, ou titânio, qualquer. E ele é gravado de forma magnética, então ele é gravado por polarização. Na superfície do disco, tu injeta uma frequência elétrica, né, uma frequência, uma onda de frequência, e essa onda excita a superfície e grava e polariza as moléculas aqui, os átomos desse disco, gravando um bit ali, outro. Então ele enche aqui de bits, né? Então ele grava de forma magnética, né? É por pulso eletromagnético. É uma frequência que injeta no disco. Depois de gravado, ele fica. Ele não sai mais, tá? Só se você enviar uma mesma frequência polarizada de maneira inversa, daí apaga. Mas caso contrário, gravou, fica ali, né? Então é o HD normal, né? Que é magnético.
Aí nós temos o SSD, que é chamado vulgarmente de estado sólido. O que tem aqui dentro? Transistores. Esse aparelho é feito somente de transistores, a parte que grava. Então aqui dentro tem alguns bilhões de transistores, né, ali nas plaquinhas. E o que é o transistor? O transistor é um chaveamento por pulso eletrônico. Ele tem uma base que abre e fecha, abre e fecha. Então você dá um pulso para abrir e outro para fechar. E nesse pulso aqui, conforme a memória é feita, ele retém o dado ali do pulso gerado, o pulso elétrico, né, aquela frequência, e mantém aquele transistor polarizado com aquele bit. Então ele fica gravadinho ali nele, tá ali gravadinho. Então ele grava de maneira eletrônica, não é por corrente mesmo, não é por campo magnético. Então aqui está cheio de transistores aqui dentro desse disquinho, e ele grava ali, as informações ficam ali gravadas, até o momento que você queira inverter a polaridade, ele desgrava, tá? Então ele é feito para armazenar de maneira fixa. Gravou, gravou, tá? Então é transistor dentro desse aparelhinho, só isso, tá? Estado sólido é porque ele não tem... o HD ali não é de água, né? É só um eufemismo linguístico, tá bom? Nada de extraordinário. Então esse é o SSD, tá? O que acontece com esses aparelhos? Eu vou mostrar aqui um desenho que eu preparei para vocês, bem básico, para vocês terem uma ideia do que representa vou me aproximar aqui, né? O que seria os HDs e SSDs. HD, SSD. Então SSD e HD. HD tem a trilha aqui e o SSD tem as trilhas assim, magnéticas, né? E eu botei aqui para vocês terem uma ideia do que eu vou explicar depois. Ó, aqui é o Windows, né? Eu botei o Windows, podia ser qualquer um dos programas. E aqui embaixo as trilhas onde o Windows vai gravar, tá? Então aqui, isso serve tanto para o SSD quanto para o HD, tá? E o o NVMe, que é o outro tipo de disco que existe hoje, né? Para barramento PSI, né? Que é outro, mas é parecido com o SSD. É o mesmo princípio, tá? Então o que tem aqui? Quando você pega o Windows e bota no disco, ele vai gravar assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o disco. Ele vai gravar os pontinhos ali onde está programado para receber gravação. E ele grava tudo direitinho, assim, tá? Sem falha. Quando ocorre uma falha lá, depois que gravou bonitinho aqui, e aqui embaixo você tem o disco, o mesmo Windows, e de repente aqui tem uma falha, 0, 0, gravou. E o que acontece com esta falha? O Windows, como qualquer programa, com qualquer coisa que a gente faz em sequência, né? Então, quando essa sequência é interrompida, ou se apaga aquilo, ou se cria um atalho, né? Mas quando se cria um atalho, você atravessa aquilo que já está gravado, né? Ou seja, tu vai retardar. Então, nesse caso aqui, quando falhar um ponto aqui do disco, que não grava mais, que não recebe mais gravação, ele cria um outro abaixo, tá? Ele cria um outro em qualquer ponto, para tentar recuperar aquela parte do disco que está com alguma falha. E aí fica assim, né? O que acontece aqui, nesse caso, o Windows ele vai ter uma leitura atrasada. Ou seja, ele vai demorar mais tempo para ler uma informação que teria que estar em sequência, aí ele vai ter que buscar essa informação no ponto que falhou, que ele repassou para outro ponto, e busca e volta, e busca e volta. O que acontece com isso aqui? Ele até faz o processo de restauração. Mas com o tempo, isso aqui vai provocar o que a gente poderia chamar de erro da lógica, né? Por que ele tem que dar uma volta para fazer a mesma coisa, né? Então, aqui seria uma espécie de redundância do que ele tem que fazer. Ele tem que fazer o processo aqui e ele vai ter que buscar aqui. E isso, com o tempo, essa informação ela acaba distorcendo a memória gravada. Ou seja, o Windows ele não sabe, ele chega num ponto que ele não sabe mais o que fazer. Então essa informação que devia estar no lugar certo está em outro lugar. Aí vai ter momentos que vai ter gravações aqui que atrapalhem essa leitura e o Windows vai tentar corrigir de qualquer forma. Quando ele não consegue, ele trava, manda a informação para o processador e o processador desliga o computador. Então o que acontece na verdade com o erro do Windows é que quando começa a falhar o disco, ele tenta resolver, não consegue, vai ter um momento que ele não consegue mais resolver e o disco nem inicia, aí o Windows nem abre, o Linux, né, o Mac, e fica ali parado, travado e não tem o que fazer. Né? Então o problema que é esse aqui, de erro de gravação,
Ele ocorre por quê? Por fadiga do material, geralmente. Por falha do material, por exemplo, porque nem aqui um transistor aqui dentro, ele começa a falhar, o liga-desliga dele, as moléculas ali do silício ali vão, os átomos, né, eles não conseguem mais receber o pulso elétrico e aquele transistor falha, ele queima, tipo queimar, né? Então ele não consegue mais processar o Windows naquela sequência lógica que o Windows tem que processar. E o mesmo ocorre com o HD. O HD ele é por pulso eletromagnético, mas se naquele ponto ali não excita mais o pulso eletromagnético, naquele ponto vai ter a falha e o Windows começa a dar esse problema de redundância, ele começa a repetir as coisas e chega no momento que ele bloqueia e desarma. Então, o que tem que fazer nesses casos? Uma das soluções seria você pegar o disco, o Windows e regravar no próprio disco, né? Vai resolver naquele momento que você gravou de novo o Windows, mas a falha vai estar ali. Então, logo em seguida, um tempo depois, vai voltar o mesmo erro, porque é um ciclo de erros, né? E o Windows acaba voltando a estaca zero e vai dar o mesmo defeito, e aí pode acontecer de erro mais grave. Dá para fazer esses esquemas aí que todo mundo fala, aí, vou formatar, vou restaurar, até resolve. Mas geralmente não dá certo. Então o que tem que fazer? Troca-se disco, reinstala-se o Windows. Esse disco não serve mais, por exemplo, para gravar o programa, mas ele serve para armazenar dados ainda. Porque diferentemente de rodar o Windows, é rodar uma fotografia, um vídeo, um arquivo, que fica gravado em determinado ponto, que você só vai lá naquele ponto, na prateleira, e tira ele. Então ele pode continuar sendo usado para armazenamento qualquer, né? Sem o risco de perder os dados. Ele só vai perder os dados quando realmente não tiver mais acesso ao disco. Quando falhar o circuito elétrico base dele, seja a eletrônica básica dele, aí ele não consegue mais ser reconhecido pelo programa, pelo Windows, né? Então não tem jeito, aí joga fora, vai para a reciclagem. Mas até lá ele pode ser usado como arquivo de memória, mas não para rodar o Windows. Tá bom, pessoal? Então, quando você começar a sentir que começou a desligar o aparelho, infelizmente é questão de tempo para ele não funcionar mais. É o disco, normalmente. Eu creio assim, olhando por alto, assim, pelo que já aconteceu comigo aí, em 27 anos usando computador, 28, né? Eu estou em 95, né? Vai para 28 anos. É o disco. É ele que falha, sempre. Vamos botar aí no 80%, 90% dos erros dos computadores, notebooks e smartphones. É o equipamento, é a parte física do equipamento, e não o software, não o programa. O programa até vai falhar se ele for mal gravado, tiver algum erro de gravação. Mas você está usando o Windows por um ano e pouco, 2, 3 anos, e de repente começou a falhar. Não é a instalação, é o aparelho que está dando problema. Então é uma questão de tempo, é uma questão natural. Tudo um dia, tudo termina um dia, né? Então esses aparelhos, como eles são usados muito massivamente, né? A vida útil projetada, quer dizer, tem 30 anos, né? Nunca vai acontecer isso, tá bom? Porque o uso massivo destrói as características elétricas e físicas de qualquer aparelho. E esses disquinhos assim, SSDs, HDs, eles não são lá grande coisa e eles vão sofrer um dia. Eles não são um livro na prateleira, tá bom? O livro na prateleira só se pegar traça, molhar, mas se você deixar lá ele quietinho, volta daqui a 500 anos o livro estará lá e você pode ler o que tem dentro. Esses aparelhos, não. Tá bom, amigos? Então, quando começar a falhar e desligar o teu computador, notebook, smartphone, eu sinto muito. Mas normalmente vai ter que trocar o disco ou regravar para tentar salvar. Tá bom, amigos? Espero ter entendido parcialmente do que se trata esse assunto aí de a gente tentar protelar um conserto eletrônico, no caso, salvar um computador e tudo mais, né? Ele tem suas intercorrências, ele tem seus caminhos.
E as falhas assim, de desligamento normalmente está vinculada ao próprio disco, a memória principal do Windows. Tá bom, meus? Espero que você tenha se inscrito aí, né? Deixado joinha, né? Entendido o vídeo. Qualquer coisa, que se tiver algum erro aqui de gravação, que vocês não entenderam, ou que eu fiz errado, deixem inscrito aí eu volto, faço um outro vídeo, faço uma resposta e a gente se comunica, tá bom? Espero ter gostado do vídeo e eu volto no próximo vídeo falando de tudo um pouco. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.